Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar a sociologia do desenvolvimento. Dentro desse assunto, sociologia do desenvolvimento, vamos estudar o capitalismo, que é um sistema entre crise e desenvolvimento. Dentro desse estudo, nós iremos dar início ao estudo dos fenômenos decorrentes do capitalismo, como concentração de renda e aumento da pobreza. Também iremos estudar a destruição das instituições de proteção social e dos recursos humanos e naturais, bem como também as situações delicadas engendradas que acaba gerando crise. Nós também iremos estudar a medida de regulação de seus aspectos destrutivos que seguiram diferentes orientações ao longo da história. Mas hoje também nós vamos estudar as teorias do desenvolvimento, que constitui importante tema para a sociologia. O tema da aula de hoje é Sociologia do Desenvolvimento. Dentro da sociologia do desenvolvimento, estudaremos o capitalismo, o sistema entre crise e desenvolvimento. O sistema capitalista é uma forma de organização social e econômica relativamente nova na história da humanidade, mas que com frequência se encontra em crise. O capitalismo ele resulta de um processo de transformação econômica associado à difusão da ideologia liberal. As mudanças políticas trazidas pela Revolução Francesa e as forças produtivas estabelecidas pela Revolução Industrial. Isso permitiu que a produção e a distribuição da riqueza de um país deixassem de ser geridas pelo monarca e passasse a ser organizada pela racionalidade técnica e científica submetida às leis de mercado. O capitalismo é um sistema socioeconômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e é movido pelo trabalho livre e assalariado. O capitalismo é também um sistema fundamentado na busca incessante por lucros, obtidos primordialmente com a produção industrial e cada vez mais pelos setores de serviço e inovação. No contexto atual, a economia capitalista não deve ser confundida com a industrialização, que desde a sua origem foi o principal meio de desenvolver. Hoje, por exemplo, a gestão capitalista da agricultura também é uma tendência expressa pela mecanização das grandes monoculturas, operada por mão de obra especializada e assalariada em substituição à agricultura familiar e a outros métodos tradicionais de cultivo. A administração da produção rural, pelos fundamentos da economia de mercado e da produção industrial, é chamada de agronegócio. As economias de mercado enfrentam periodicamente momentos nos quais as taxas de lucro ou a acumulação de capital ficam muito baixas, igual a zero ou negativa. Quando isso acontece, dizemos que a economia capitalista está em crise. Os momentos de crise do capitalismo podem ser causados por uma superprodução de mercadoria ou por especulações financeiras. No primeiro caso, ou seja, superprodução de mercadoria. As mercadorias produzidas pelas empresas não encontram compradores suficientes, o que leva às perdas constantes e prejuízo. Foi o que ocorreu quando a época da crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. No segundo caso, por especulações financeiras, os empresários passam a investir no mercado de ações com a expectativa de maiores ganhos futuros, retirando investimento de outras indústrias. Esse movimento de especulação financeira conduz à criação das chamadas bolhas, ou seja, que são valores superestimados das mercadorias em decorrência da alta expectativa de ganhos futuros, que inevitavelmente acaba explodindo, pois os salários não acompanham essa alta dos preços e as mercadorias ficam inacessíveis para os consumidores.
A diminuição dos investimentos das indústrias acarreta a diminuição da contratação de mão de obra, da compra de matérias-primas e de máquinas. As empresas que produzem máquinas e extraem matéria-prima vê seus lucros serem reduzidos, o que as leva a diminuir investimento e a demitir funcionários. Os trabalhadores desempregados não encontram novos postos de trabalho e, como não tem outra fonte de renda, acaba aumentando os percentuais de pobreza. Esse cenário chamado de retratação ou recessão é muito improvável que os investidores voltem a atuar e que a economia recupere o dinamismo, com base apenas na decisão espontânea dos capitalistas, que preferem guardar seu dinheiro a investir na produção. As propostas de solução para as crises do capitalismo estiveram durante muito tempo centradas na ideia de que somente uma economia planificada, gerida por um sistema político socialista, seria capaz de produzir crescimento com justiça social. Essa conclusão era resultado da experiência que mostrava como as falhas das leis de mercado levavam o país à estagnação e seu povo à pobreza. Atualmente, a administração das crises do capitalismo obedece à própria lógica do sistema. Desde a falência do liberalismo econômico clássico, no começo do século XX, do fascismo e do socialismo soviético, o principal agente capaz de estabelecer os princípios de resolução das crises tem sido o Estado Nacional Democrático, por meio do planejamento econômico. O que seria o planejamento econômico? Para o pensamento econômico clássico, as empresas e as famílias defendem seus interesses no mercado. As sociedades modernas reconhecem a existência de bens não privados, de interesse comuns, e bens sociais para os quais não existe mercados eficientes. Neste caso, as decisões devem ser tomadas por um terceiro agente, que em sociedade democrática é o próprio governo. O governo, ele adota medidas econômicas, monetárias ou jurídicas para atingir seus objetivos. A decisão sobre os gastos públicos e a regulamentação sobre ele, exercida, é a chamada mão visível da burocracia. Essa expressão é usada para contrapor a chamada mão invisível do mercado autorregulado de Adam Smith. O debate atual sobre questão socioeconômica conduz à avaliação dos limites e poderes do Estado quando se trata de evitar ou resolver as crises do capitalismo. Discute-se a respeito de seus possíveis papéis como regulador, ou como fomentador, ou simplesmente coadjuvante da esfera econômica. Se a crise econômica está associada à queda dos lucros e às suas consequências para capitalistas e trabalhadores, o desenvolvimento, o resultado da produção da riqueza e da forma como esta é distribuída para atingir os ideais coletivos da sociedade. Compreender os papéis do Estado e do setor privado em contexto de desenvolvimento e de crise é o ponto de partida para aprendermos mais sobre os diferentes fatores que articulam esse agente. E aqui encerramos a nossa aula de hoje e na próxima aula nós iremos estudar as abordagens e perspectivas do desenvolvimento dentro do assunto capitalismo. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Olá, queridos alunos, bom dia. Dando continuidade aos estudos dos estados modernos, o Estado-nação, hoje nós vamos estudar o chamado Estado socialista e o Estado nazista e fascista. O Estado socialista será o primeiro Estado que nós vamos ver na aula de hoje. Esse Estado socialista, ele foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal,
Trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos bens de produção. Hoje nós vamos estudar os estados socialistas e os estados nazista e o estado fascista. Os estados socialistas. O socialismo, ele trata-se de um tipo de sistema político que questiona a propriedade privada dos bens de produção e denuncia a divisão da sociedade em duas classes sociais que são fundamentais, que são a burguesia e o proletariado. Na tradição marxista, o proletariado corresponde ao conjunto dos trabalhadores assalariados, ou seja, aquele que, expropriado dos bens de produção, tem de vender a sua força de trabalho e, em troca, recebe o salário. Em sua origem romana, o proletariado correspondia às camadas mais baixas da sociedade, que nada oferecia ao Estado, senão a sua prole. O socialismo também defendia a transformação das condições de produção e a apropriação da riqueza por toda a sociedade. O primeiro Estado socialista que surgiu com a Revolução Russa, em 1917, foi inspirado nas teorias de Karl Marx e Frederico Engels. Os revolucionários bolcheviques conseguiram derrubar o regime cesarista, durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e 1918. O termo bolchevique designava os membros do Partido Operário Social Democrata Russo, que havia conquistado o controle do partido após o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo em 1903. Os bolcheviques adotavam uma vertente mais ortodoxa do marxismo e criticavam as teses revisionistas dessa teoria, defendidas pelos bolcheviques. Os bolcheviques eram minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. O lema bolchevique era pão, terra e liberdade. A Revolução Russa visava superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. O Estado teria um papel histórico transitório que constituiria em estruturar a sociedade e permitir a livre organização do povo. Marx e Engels enfatizaram que o processo de superação do capitalismo e a construção da sociedade comunista necessitariam da expansão da Revolução Socialista em outros países. O modelo ditatorial implantado por Stalin foi exportado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a Segunda Guerra Mundial, o socialismo foi instalado em países do leste europeu, como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Alemanha Oriental, com ocupação pelas tropas do Exército Vermelho logo após 1944. Ele também foi implantado, o Estado Socialista, na África, nos países como Moçambique e Angola, no continente asiático, nos países China, Coreia do Norte e Vietnã, e também na América Latina, como no país Cuba. No final do século XX, acentuou-se o processo de decadência política e econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, limitada pela aliança entre a burocracia e a elite militar, criticada pela falta de liberdade democrática e sufocada pela força econômica dos países capitalistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas implodiu. A outra forma de Estado moderno, do qual nós vamos ver hoje, será os Estados nazista e o Estado fascista. O Estado nazista e fascista, eles foram movimentos antiliberais e anticomunistas. Por sua semelhança, esses dois estados, o nazista e fascista, eles tornaram-se conhecidos pela expressão nazi-fascismo. Os estados nazista e fascista. No nazismo e no fascismo, o Estado parava acima de todas as demais organizações públicas ou privadas
e suas expressões morais desdobravam-se sobre todas da vida social, principalmente a educação. No plano econômico, buscaram nacionalizar a economia e se afastar de grupos financeiros e industriais estrangeiros. O fascismo foi um movimento político surgido na Itália entre 1909 e 1920. Foi liderado por Benito Mussolini. O movimento nacionalista fundamentava suas origens no restabelecimento das glórias romanas, com objetivos de expansão imperialista. O fascismo teorizou um sistema peculiar de poder no qual o Estado, personificado em um partido único de massa e hierarquicamente organizado, era o único criador do direito e da moral, não havendo limite à sua autoridade. Toda oposição era proibida, estando sujeita à ação da justiça, que seria controlado pelo poder executivo. Para o fascismo, a nação era uma unidade moral, política e econômica que se realizava integralmente do Estado. O regime fascista desprezava os valores do individualismo liberal e se colocava em oposição frontal ao socialismo. O nazismo foi um movimento político que surgiu na Alemanha também nos anos 1920, fundamentado na ideologia formulada por Adolf Hitler em seu livro Minha Luta. O Estado nazista esvaziou o parlamento, dissolveu a oposição utilizando-se da violência e submeteu toda a sociedade ao partido nazista. O termo nazismo vem do alemão nacionalsocialismo, traduzido para o português como nacionalsocialismo. É usado para se referir à doutrina do Partido Nacional Socialista Alemão e à experiência do movimento nazista na Alemanha. O nazismo é uma ideologia política caracterizada pelo nacionalismo, ou seja, a reconstituição das nações e de seus povos originais considerados raças superiores. O nazismo se diferenciou do fascismo em função do seu caráter racista, que pregava a supremacia da raça ariana, da xenofobia institucionalizada e da perseguição étnica a judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Embora esse modelo de Estado tenha perdido força depois da Segunda Guerra Mundial, ainda é possível encontrar diversos grupos e partidos que defendem os ideais nazistas. Olá, queridos alunos. Aqui encerramos o estudo dos estados. O Estado socialista, o Estado nazista e o Estado fascista. Espero que vocês tenham compreendido ou entendido, e na nossa próxima aula nós vamos estudar o estado de bem-estar social e o estado neoliberal. Esses serão os assuntos a ser estudados na próxima aula. Então, tenham um bom dia.